tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar, na programação da TV Câmara Campinas, mais uma edição do programa que eu mais amo nesse mundo, que é o Mãos Solidárias, porque tem muita coisa boa que a gente sempre traz aqui para contar para você aí de casa. A cada edição, nós trazemos a história de uma ONG, de uma instituição, de um projeto diferente que tem feito a diferença na vida das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o ESPRO. ESPRO é a sigla para Ensino Social Profissionalizante. Essa ONG foi fundada por iniciativa de unidades do Rotary Club e atua há mais de 40 anos na capacitação de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, tendo várias sedes espalhadas aí pelo Brasil, inclusive aqui em Campinas. Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o superintendente executivo da ONG aqui em Campinas, o Alessandro Saad. Alessandro, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Eu agradeço a oportunidade, Mariana. Aliás, já ouvi falar que você também é chamado de Saad, então o que você prefere que eu te chame de Alessandro ou Saad? Como você quiser, como ficar mais confortável para você. Eu vou chamar de Alessandro, então, a gente facilita a nossa comunicação. Alessandro, vamos começar falando sobre a tríade, né? Eu diria que é uma tríade que marca o trabalho da ONG, que é educação, transformação e inclusão. É isso mesmo que vocês fazem? É exatamente isso. A gente nasceu há 42 anos com esse desafio de capacitar o jovem para que ele possa, por meio dessa transformação que a educação provê, se inserir no mundo do trabalho. Então, nós começamos com um programa próprio, na época não tinha uma regulamentação, não tinha lei, não tinha nada disso, e nós temos até hoje esses programas, são programas que a gente chama de formação para o mundo do trabalho, carinhosamente chamados de FMT, onde a gente capacita os jovens menores de idade para que eles conheçam um pouquinho da cultura corporativa, que é a primeira vez que eles vão ter contato com o emprego. Na grande maioria das vezes eles vão querer trabalhar em empresas maiores, que têm um outro tipo de cultura, então a gente capacita esses jovens, alfabetiza no pacote Office, diz como se comportar, como se vestir, como participar da reunião. Então esse é o primeiro produto que a gente criou. Com o tempo, o mercado foi evoluindo, a legislação foi se ajustando, nasceu a lei da aprendizagem, aproximadamente 20 anos atrás, e nós fomos uma das primeiras entidades do país a certificar a aprendizagem. Hoje nós somos uma das maiores certificadoras e a única de abrangência integral nacional. E a partir daí tem extensão, né? Então, assim, da maneira que a gente vai capacitando, ele vai se transformando e entrando no mercado de trabalho, ele passa a ter a sua carreira. Então, hoje nós fazemos estágio e fazemos projetos especiais também de inclusão social. Que legal. E isso, jovens de onde, Alessandro? Aqui de Campinas? Existe uma captação específica de bairros? Como é que vocês fazem essa articulação? A gente tem duas formas de fazer. A gente tem um contato com a rede de cada município. Então, aí em Campinas, a gente tem um programa chamado Ser e Conviver, há vários anos já, em parceria com a prefeitura, onde a gente faz esse FMT no modelo específico especial para Campinas. Então, esse programa ele funciona com duração do ano inteiro. Então, junto com a rede, a gente vai captando esses jovens para esses programas, mas a gente também, como tem muitas vagas de aprendizagem, esse jovem espontaneamente nos procura. Naturalmente, eles nos procuram e lá no nosso site ele consegue buscar as vagas que tem mais próximas de onde ele mora, de onde ele estuda, que é geralmente a faixa de corte, né, para ele não ter que se deslocar muito, para ter uma conveniência. E é interessante, né, Alessandro, porque quando a gente fala em vulnerabilidade social, a gente está falando de jovens que talvez não tivessem essa referência em casa, na família ou no seu círculo social, né, de alguém que fala, olha, vi uma vaga ali, olha, vi um curso ali, a referência que ele tem é outra, né? Então, como é que funciona essa primeira abordagem para apresentar para esses jovens um mundo diferente que eles têm como opção na vida? Tá? Aqui também tem dois caminhos. Esse jovem tem uma aspiração muito cedo de ter o seu próprio dinheiro, né? de ter uma certa independência financeira, um certo recurso. Então, ele tenta buscar formas de trabalhar. Eu participo de alguns grupos no Facebook de jovens, né, que eles inserem, a gente está assim, e você vê como é que eles têm essa ânsia de alguma maneira ter uma atividade que gere renda e tal. Então, a primeira coisa ele busca naturalmente. Ele entra na internet, sai pesquisando e tal, de alguma maneira chega até a gente. Só para você ter uma ideia, 150 mil jovens nos procuram espontaneamente todos os anos no Brasil.
Nossa, que legal isso. Né? E o segundo caminho, Mariana, é que, como nós temos contatos com a rede, com os conselhos municipais da criança e do adolescente, de cada localidade, eles também nos ajudam a propagar essa informação de que a gente está atuando naquela localidade e que existem cursos não só de FMT, que são cursos que nós criamos para capacitar esse jovem, como também um programa de aprendizagem, onde nós captamos esses jovens e entregamos para as empresas que serão os empregadores desses futuros profissionais. Nossa, que interessante saber, então, que esses jovens, eles têm essa vontade, eles têm esse sonho, então, de ter autonomia. Tem sim. E tem uma outra característica, Mariana, que à medida que eles começam a trabalhar conosco, o nosso programa de aprendizagem, nós temos 13 diferentes cursos para diferentes ocupações, e aí, dependendo da posição na empresa, o jovem vai fazer um curso ou outro. À medida que ele está fazendo esse programa com a gente, que dura aproximadamente 16 meses, a gente vai identificando os jovens que mais se destacam, e a gente coloca esses jovens numa outra trilha, numa trilha de liderança. Então, quer dizer, além de querer ter a sua ocupação, a gente já identifica os jovens que se destacam e os capacita de outra forma para que eles sejam líderes mais rapidamente. Nossa, isso faz uma diferença enorme a longo prazo, né? Porque Com serão certeza. pessoas no mercado de trabalho, e aí gira o capital, e aí é qualidade de vida, é tudo, né? Tudo. Com certeza. A gente busca uma ação multifacetada, quer dizer, ele está sendo capacitado para se destacar na empresa, para ser líder e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente o conscientiza que ele tem que devolver para a origem dele. Então, ele também tem que, de alguma maneira, usar esse conhecimento, essa competência, essa habilidade para impactar a origem dele, de onde ele veio. Então, a comunidade onde ele mora, o bairro onde ele vive, pode ter algum problema com esses novos conhecimentos, ele pode, de alguma maneira, ajudar a resolver. Que legal. E aí tem uma outra parte importante da gente mencionar, que no meio disso tudo veio uma pandemia, né, Alessandro? E aí muitas instituições que a gente trouxe aqui, né, no Mãos Solidárias, relataram que isso atrapalhou bastante o andamento de algumas atividades. Vocês chegavam a funcionar sempre presencialmente, isso atrapalhou de alguma maneira o trabalho de vocês? Como é que foi? Atrapalhou absurdamente, Mariana. A sorte é que a gente tem um time muito engajado, muito comprometido, muito competente, que a gente conseguiu enfrentar. Eu brinco que logo começou a pandemia, a gente criou aqui dentro do Estro uma operação limonada. Então, já que tem esse limão da pandemia, como é que a gente pode tirar proveito disso para... Então, por exemplo, a aprendizagem ela é predominantemente presencial. Em raros casos você poderia fazer à distância. Na pandemia, o governo permitiu. Só que a gente não estava pronto para atender quase 14, 15 mil jovens, que é o número de aprendizes que nós temos, de maneira virtual. Então, a gente saiu correndo para produzir conteúdo, para que ele pudesse, do celular, ter uma experiência agradável, que nem todo jovem vai acessar isso de um computador ou de um tablet. A gente foi refazer esses conteúdos, a gente vai capacitar os nossos instrutores para que eles pudessem dar um melhor atendimento para esses jovens durante os treinamentos. A gente trabalhou com as nossas assistentes sociais, psicólogas e analistas de acompanhamento para que elas aprendessem a fazer um atendimento remoto. Então, a gente tinha que proteger o time, né, os colaboradores do ESPRO, que a gente chama de ESPRO Lovers, a gente tinha que botar todo mundo em casa também para protegê-los. A gente nunca tinha feito home office, então foi um movimento multifacetado aqui, onde a gente conseguiu colocar o jovem em segurança, fazendo o ensino remoto, e também o nosso time. E vários aprendizados. A gente errou para caramba, né? Se eu disser que eu acertei de primeiro, eu vou estar mentindo. A gente errou para caramba. Eu acho que o grande mérito nosso foi que a gente aprendeu e corrigiu rápido. Hoje a gente tem diversos depoimentos de jovens extremamente satisfeitos e preocupados. Poxa, vai acabar? Vai voltar para o presencial? Que pena! Nossa, que legal. Né, e isso é muito importante porque também tem o fator do contexto em que a gente está, né, Alessandro? O próprio mercado de trabalho já regrediu nessa pandemia, a gente está enfrentando ainda uma crise sem precedentes e, segundo vários estudos, incluindo um da Fundação Getúlio Vargas, né, os jovens representam uma grande fatia de quem está fora do mercado de trabalho, que inclusive Sim. está sem estudos. Então, eu imagino que para vocês tenha sido um desafio imenso de não deixar esses jovens desistirem e desanimarem da vida que eles têm Com pela frente. certeza. Com certeza. A gente já tinha um contato muito próximo com esses jovens, a gente fazia palestras, a gente fazia intervenções, workshops. Com a pandemia, a gente continuou fazendo isso, mas fez de maneira remota, né? E o acompanhamento também com as empresas, porque quando começou a crise, algumas empresas falaram assim, então eu vou desligar esse jovem.
E a gente fez um trabalho muito grande para que não fosse desligado. Por quê? Porque durante a pandemia, muitos desses jovens se tornaram arrimo de família. O pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, ele foi o único salário recorrente formal dentro da casa, né? O que também, por outro lado, deu um peso emocional absurdo, né, nas costas dele. Mas a gente está comemorando nesse mês que a gente ultrapassou o número de jovens que nós tínhamos no mês anterior à pandemia. Então, nós acabamos de recuperar 100% da nossa base de jovens antes da pandemia, mesmo com o mercado não estando tão aquecido. Né? E Campinas é o ponto fora da curva, Mariana, porque Campinas, nesse último ano, ele cresceu 20%. Nossa, que Foi a unidade nossa que mais cresceu. Campinas está extremamente aquecido. A que se deve isso? Pela própria expansão da cidade? Eu acho que é uma característica do modelo ou da vocação da cidade, né? Porque a Campinas tem uma vocação industrial, no seu entorno tem todo um parque tecnológico muito forte, e a tecnologia cresceu muito durante a pandemia, né? Tudo baseado em tecnologia cresceu. Então, assim, a gente acredita que esse foi o indicador. Aqui no Estro, a gente busca sempre fazer uma gestão baseada em números, indicadores. Então, a gente baixa os dados do governo, tenta estratificar qual é o potencial daquela região, ver o histórico da performance da filial, ver se está alinhado com aquilo, para a gente poder cumprir melhor o nosso trabalho. Nós somos uma entidade relativamente grande, nós temos 550 colaboradores espalhados pelo Brasil, nós atuamos no Brasil todo, temos 8 filiais, mas comparado com uma grande empresa, a gente é pequeno. Para uma ONG, a gente é muito grande. Mas comparado com uma empresa, a gente é pequeno. Então, como é que a gente faz para que esse exército de pessoas engajadas possam, de alguma maneira, maximizar o efeito, né, o impacto social que a gente é capaz de produzir? Foi esse o desafio que foi lançado internamente. Que legal. E aí, os cursos são nas mais variadas áreas para esses jovens? Exatamente, porque o curso, a lei da aprendizagem, Mariana, ela determina que, a partir de um determinado número de colaboradores, a empresa tem que ter entre 5% e 15% do seu efetivo de colaboradores em aprendizes. Mas esse cálculo é feito em função das ocupações que esses profissionais têm. Então, se eu tenho mais pessoas na área administrativa, esse jovem vai fazer um curso da área administrativa. Se é uma área de atendimento, se é indústria, se é varejo, se é alimentação, a gente tem esses cursos são oferecidos de acordo com o perfil da empresa. Você pode ter uma empresa com mais de um curso, por exemplo, mas é oferecido dessa forma. Já os cursos de formação para o mundo do trabalho, que não fazem parte da aprendizagem, que a gente pega os jovens menores de idade aqui e tal, eles não têm uma regulamentação. Então, eu posso, por exemplo, em parceria com a prefeitura de Campinas ou com uma determinada empresa, criar uma carga horária, ou que esse conteúdo seja mais voltado para a tecnologia, por exemplo. Então, a gente tem uma flexibilidade maior aqui na criação desse conteúdo. Na aprendizagem, a gente tem que seguir uma regra mais fechadinha. Então, ele tem que passar um percentual do tempo trabalhando, que é o que eles chamam de aprendizado prático, e um pedaço do tempo estudando com a gente, que é o aprendizado teórico. Então, tem essa equação, esse equilíbrio, essa concomitância entre o prático e o teórico que a gente tem que respeitar ao longo desse período. E qual que costuma ser a duração desses cursos? Eles são de curta duração? Como é que eles funcionam? O programa de aprendizagem, os nossos cursos, eles têm em média 16 meses. São né? Então, e eles são amarrados ao contrato de trabalho. Então, quando o jovem se torna aprendiz, ele assina um contrato de trabalho com a empresa que tem a mesma duração do curso. Então, quando acaba o curso, esse contrato ele é extinto, ele acaba, e o jovem ou é contratado pela empresa ou ele é desligado. Se ele for contratado pela empresa ou se ele for desligado, é indiferente, porque essa vaga de aprendizagem precisa de mais um jovem, de um novo jovem. E aí começa o ciclo novamente. Então, se ele teve a oportunidade de ser aprendiz, mas por alguma razão não foi contratado, o sistema diz que ele tem que sair e permitir que um outro jovem tenha essa experiência. Então, a cada 16 meses, a empresa provavelmente gira todos os seus aprendizes dentro da sua estrutura. Nossa, eu ainda estou surpresa com a informação que você deu sobre Campinas representar um destaque nesse cenário todo. Quer dizer que a gente já pode ter ido em alguma empresa, algum lugar, e ter cruzado com algum jovem aprendiz que faz parte da Espro. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. A gente tem uma relação muito especial com Campinas, porque além de estar crescendo, assim, a gente está sendo obrigado a mudar de sede
A gente cresceu tanto que não caberão os jovens quando a gente voltar. Então, a gente já alugou um espaço novo, a gente está reformando esse espaço para conseguir receber os jovens com conforto numa nova estrutura. Que legal. E de preferência no mundo sem pandemia, né, Alessandro? A gente espera. A gente espera. Eu estou extremamente otimista, mas eu não estou contando em parar de usar máscara tão cedo. Né? O que a gente está o que a gente tá pedindo é que as pessoas sejam otimistas, mas cuidadosas. Sim, com certeza. Qual que seria a sua dica, Alessandro, para os adolescentes que talvez nos assistam nesse momento, né? Talvez a gente tenha aí adolescentes nos assistindo que estejam em situação de vulnerabilidade social, que não tenham, né, noção sobre aonde eles têm que ir para começar a se inserir no mercado de trabalho, tem vontade, mas não sabe como. Qual que seria a sua dica para começar esse caminho? Tá bom? Eu acho que a primeira coisa é ele entrar em contato com uma entidade certificadora de aprendizagem, né? No nosso site ele consegue ter acesso, o nosso site é espro.org.br, e lá ele vai conseguir tirar todas as dúvidas de como conseguir o seu primeiro emprego, como se capacitar para esse primeiro emprego, ele consegue já se cadastrar, e nesse cadastro é interessante falar, Mariana, que ele vai respondendo determinadas perguntas e a gente vai conhecendo ele melhor. Então, eu vou saber, por exemplo, se ele é mais tímido ou extrovertido, se ele é mais analítico ou intuitivo, se ele gosta de trabalhar em equipe ou mais separadamente ou mais isoladamente. Com esse perfil detalhado, eu consigo ter muito mais assertividade quando eu encaminho esse jovem para uma vaga. Então, também, a gente busca evitar que ele se frustre quando ele vai para uma entrevista de trabalho e pode ser que a empresa não o escolha. Então, a gente pede que ele se cadastre e ele vai respondendo as perguntas, vai navegando pelo site, e no final vai aparecer várias vagas para ele da localidade onde ele está. E ele já pode se inscrever nessas vagas, se candidatar a essas vagas. Uma vaga que valorize o que ele já tem de habilidade, o que ele já tem de bom, né? Exatamente isso, porque também tem um negócio da ansiedade do jovem, né? Então, a lei fala de 14 a 24 anos. Os jovens que nos procuram geralmente são a partir de 15, 16, né? Nós temos mais ou menos 10, 11% de jovens menores de idade contratados, né? Então, nem todas as empresas contratam jovens menores de idade. Tem algumas ocupações que, por lei, você não pode ter um menor de idade, mesmo aprendiz, mas outras você poderia contratar. Então, nós temos próximo de 10, 11% de menores de idade. Mas, à medida que eles vão navegando ali, eles vão percebendo as oportunidades. Então, de repente, ele é menor de idade, ele pode fazer o nosso FMT, ele pode fazer o Ser e Conviver aí em Campinas, e ele vai evoluindo. À medida que ele estiver melhor preparado, ele pode se candidatar para novas vagas. Ah, que legal. E olha, a gente está num momento de crise, como eu comentei, né? Não está fácil para ninguém, mas eu costumo falar que eu acredito muito nessa nova juventude que está vindo aí. E quando a gente fala numa juventude vulnerável, o peso é ainda maior, né, Alessandro? Porque são pessoas que estão transformando muito mais do que só ter autonomia, estão transformando um caminho que a família teve, que toda a ancestralidade anterior já teve. Que importante que é isso, né? Sim, sim. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, é, tirando a parte ruim da pandemia, né, a questão das mortes e tal, mas o quanto que nós fomos obrigados a crescer, a aprender, a evoluir nos últimos 2 anos, foi uma coisa absurda. E essa geração é uma geração extremamente protagonista. Quando você junta uma geração protagonista com acesso à informação e acesso a recursos para fazer a diferença, você pode ter certeza que essa sociedade vai se transformar. E é nisso que a gente aposta. Com certeza. Eu costumo falar que para o professor, o orgulho é, depois de 10 anos, reencontrar um aluno e ver que ele se formou, que ele está trabalhando, está feliz. No seu caso, enquanto superintendente executivo, é ver um jovem aprendiz que hoje está numa empresa, está feliz também, né? Com certeza. Você sabe que a gente tem um podcast aqui no Expo, que a gente fica stalkeando os nossos jovens, e depois a gente convida para bater um papo comigo. Legal. Então, se quem está assistindo a gente for nas suas plataformas agregadoras de podcast e buscar por podcast Expo, vai ver que eu entrevistei um jovem que começou como aprendiz e hoje é sócio do chefe dele. Olha só. O outro que começou como aprendiz e hoje é gerente de uma unidade de negócio da empresa onde ele estava.
uma menina, uma aprendiz lá de BH, que ela começou numa empresa, terminou o contrato, ela não quis ficar na empresa e montou uma empresa de moda dela. E uma outra que fez aprendizagem numa empresa aérea, numa companhia aérea, ela virou comissária de bordo e agora ela está fazendo o curso para ser piloto de avião. Nossa, que legal. Então, esses jovens vão muito longe, Mariana. Quanta história. Então, para a gente encerrar, Alessandro, você comentou do site, o podcast. Tem mais alguma rede social, telefone, algum caminho possível? A gente está como Espro, ou Espro Oficial, nas redes sociais. Segue a gente lá. Lá a gente divulga vaga, a gente dá dica, a gente oferece conteúdo gratuito. O melhor caminho é ou o site ou as redes sociais do Espro. E lembrando que para Campinas tem que colocar o detalhe Espro Filial Campinas, né? Tem essa especificidade aqui. Não precisa. Quando Não ele colocar precisa. Espro, quando ele colocar Espro, ele vai poder escolher lá dentro a filial. Então, Ele diz onde ele está, fica tranquila. melhor A ainda. tecnologia nos ajuda. Ah, ajuda jornalista também. Gostei. Alessandro, muito obrigada pela sua entrevista. Adorei conversar com você. A gente adoraria fazer pessoalmente, né? Mas a pandemia não deixa, a distância também nesse caso. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. Que legal conhecer essa realidade que vocês mudam aqui no Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade em nome do Espro, Mariane, e eu fico à disposição de vocês para novas oportunidades, contar o que a gente está fazendo. Legal. Até a próxima, então, Alessandro. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado. Para você aí de casa, hora de saber outras histórias do bem que tem acontecido aí, por esse Brasilzão, por esse mundo afora. Dá uma olhada. Uma ação social tem garantido acesso gratuito à leitura por parte de crianças e adolescentes de Cabul, no Afeganistão, em um país cujo governo foi tomado pelo Talibã e onde a educação foi tão afetada, principalmente para as meninas. Livros ficam a bordo para serem lidos à vontade em ônibus que são alugados por uma ONG. Enquanto isso, no Distrito Federal, esse dinheiro todo, no valor de mais ou menos R$ 5.000, foi encontrado em uma carteira esquecida dentro de um ônibus. Quem achou a bolada foi a estudante Odara Luiza Marques, de 22 anos, que não pensou duas vezes e usou as redes sociais para achar a dona da carteira. Ainda existe amor no mundo, sim. Que legal, mais uma edição então encerrando, trazendo coisas boas, enchendo o nosso coração de esperança, não só dessa juventude, mas também de todo mundo que ainda tem lá no fundo do coração aquela vontade de transformar o mundo em que vive. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição, eu te espero na próxima, hein? Não sai daí não. Tchau, até mais.